Amém, meus irmãos. Já vou pedir os microfones aí, rodando para todo mundo, que a aula já começa com uma pergunta. E eu quero que vocês respondam aí para mim. Quais são as responsabilidades dos membros? Vai lá. Eu vou falar não. Você pega o microfone, fala uma, depois passa, tá bom? Cadê os microfones? Pode entregar aleatório, Felipe. A pessoa que pegar vai falar um aí. Sorteado. Eu vou contando. Vai, Luciano. Congregar, exortar. Uma. Aí roda, gira. Não vale exortar, não. Ter comunhão. Tá dentro aí, né, de congregar, talvez. Mas eu vou contando. Vai. Servir. Você viu? Puxa pra frente agora o microfone. Opa, tem um ali, né? Segurando aqui. Posso falar? Participar das assembleias. Ok. Eu ia falar servir com seus dons, mas o irmão já falou. Ok. Beleza. E aí? Compartilhar o que aprendeu com os outros, ensinando uns aos outros. Ok. Evangelizar. Aqui é 6, tá? Aqui não faço assim. A Letícia aqui já tá doida pra falar. Samuel. Admoestar. Deixa eu fazer isso com cuidado, né? Dizimar. Dizimar. Estamos em 8, viu? Participar da ceia. Ceia. 9. Chegar no 10 a gente para. Discipular. Aí, ó. Aí, João. Eu vi o de banda, não foi? Beleza. Ok. Assim, a maioria do que foi dito aqui, tá aqui. Alguns talvez juntei num pacote só. Mas hoje nós vamos falar de 10 responsabilidades dos membros. E aí estão elas. Submissão à palavra de Deus. Cumprir as ordenanças, batismo e ceia, que foi dito aqui. Submissão aos líderes espirituais da igreja. Congregar, e aí no congregar, quando a gente for falar, eu vou botar várias coisas. Os versículos do uns aos outros, né? Admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros. Coloquei por aqui. Servir com os dons do Espírito Santo. Participar da adoração comunitária. Ter uma vida exemplar. Estar pronto a participar da disciplina bíblica. Contribuir financeiramente com o reino e evangelizar os ímpios. Então vamos lá. Vamos começar aqui com submissão à palavra de Deus. Irmãos, isso aqui parece ser algo bem óbvio, mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes. As bases do nosso estudo aqui nessa manhã são exatamente essas. E esse ponto, ele é o primeiro, porque eu diria que os outros derivam dele. Sem uma submissão à palavra de Deus, você não consegue chegar nos outros 9 pontos, porque você fica perdido. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Sem ela, então, a gente não consegue chegar nos outros. Então, vamos ler alguns textos, e aí, microfone de novo, vocês vão me ajudar aí. Primeiro ponto aqui é que Deus é Senhor sobre todas as coisas. 1 Coríntios 8, 6. Quem lê? Cadê o microfone? Tá. Ixi, tá. 1 Coríntios 8, 6. Todavia,
Para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então aqui fica claro, Deus é o Senhor, a autoridade suprema, e nós estamos então submetidos a Ele. E em submissão a Ele, nós nos submetemos também à sua palavra, porque Deus e sua palavra compartilham de atributos, porque Deus se revela na palavra. Então, ao nos submetermos à palavra de Deus, nós estamos nos submetendo ao próprio Deus. Alguns criticam essa postura do cristianismo, dizendo que a Bíblia é o nosso papa de papel, né? Você já ouviu falar disso? A grande verdade é que essas pessoas querem separar Deus de sua palavra. Isso não é possível. Deus se revela na sua palavra. A Bíblia é a revelação de Deus, da palavra de Deus. Então, nós não podemos fazer essa divisão. De modo que, ao obedecer à palavra de Deus, estamos obedecendo ao próprio Deus. Segundo ponto aí, Deus decidiu se revelar em sua palavra. Os 2 primeiros versículos de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém. Então, Deus decidiu se revelar em sua palavra. No Antigo Testamento, Ele fez isso usando os profetas. No Novo Testamento, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Temos, então, a palavra de Deus como a revelação especial do próprio Deus. Outro ponto, os salvos se submetem à vontade de Deus. Esse texto é bem famoso, né? Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, não é que você se submete à vontade de Deus e agora você se torna um filho de Deus. Esse não é o caminho. O caminho é Deus nos faz seus filhos e agora o que se espera de um filho? Que obedeça ao seu pai. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras, para andarmos nas obras que Deus de antemão preparou. Então, se submeter à vontade de Deus é algo natural. Se você encontra um cristão que não se submete à vontade de Deus, isso é estranho. Eu diria que uma pessoa que não se submete à vontade de Deus deveria questionar a sua fé, avaliar a sua fé. Não se submeter à vontade de Deus é uma característica de um ímpio e não de um cristão, ok? E o resultado de tudo isso, quando você entende que Deus é Senhor sobre todas as coisas, que Ele se revela em sua palavra e que os salvos se submetem à vontade de Deus, o resultado disso é amar a Deus, a igreja e ao próximo. Eu coloquei textos do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento você já encontra isso. O próprio Shema, Deuteronômio capítulo 6, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, por aí vai. E esse é o texto que Jesus cita em Mateus 22. Quem lê pra gente aí? Deixa eu ler isso. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que basicamente Jesus está fazendo um resumo da lei em amar a Deus, o próximo. Eu acrescento amar a igreja, é isso, exatamente isso que João fala na sua primeira carta. Capítulo 4, verso 7.
Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Exatamente. O que é que João está fazendo? Uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A carta de João é exatamente isso. Olha, eu vou distinguir vocês. E aí o que é que João diz? A grande característica daquele que ama a Deus, daquele que é filho de Deus, é que ele ama quem? Seus irmãos. Então, inclusive, ele comenta também, sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama os seus irmãos, inclusive é uma argumentação, né? Como é que você diz que ama a Deus que você não vê, mas você não ama o seu irmão a quem você vê? Então isso é incoerente. Aqueles que amam a Deus, amam também seus irmãos, amam a igreja, a noiva do Cordeiro, amam a igreja do Senhor. Você já encontrou com pessoas que dizem que amam a Deus, mas desprezam a igreja de Deus? Você já encontrou com pessoas assim? Isso é completamente incoerente, porque amar a Deus significa amar as coisas que Deus ama. E Deus ama a sua igreja? Com certeza. É dito nas Escrituras, que em Atos 20 e 28, que o próprio Deus comprou a igreja com preço de sangue. Cristo se sacrifica para comprar um povo para si, a sua igreja. Então, amar a Deus significa também amar a igreja, de modo que essas coisas não podem ser separadas. E eu coloquei uma observaçãozinha aí no final: qualquer documento oficial da igreja deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Que é o quê? Em muitas igrejas, na nossa também, nós temos estatuto, nós temos, algumas têm confissão de fé, pacto de membro, o pacto de membresia. E aí você fica, será que eu devo me submeter a esses documentos que são feitos por homens, né? Que a palavra de Deus, ela vem do próprio Deus, mas e esses documentos aí da igreja que são feitos por homens? Bom, se você olha para esse documento, se ele passar pelo crivo da palavra de Deus, ou seja, se ele falar o que a palavra de Deus fala, não tem problema nenhum você se submeter a ele. Porque ao se submeter a um documento que espelha muito bem as Escrituras, você está se submetendo às Escrituras. O grande problema é quando você se submete a algum documento que não reflete bem as doutrinas da palavra de Deus. Aí você tem um problema. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso o nosso estatuto está passando por algumas reformulações. Então a gente tem que estar bastante convicto do que defendemos, né? Inclusive é bom que esses documentos existam, por quê? Porque eles podem resumir aquilo que a igreja acredita, naquilo que a igreja acredita. Imagina você tem agora uma pessoa que quer congregar aqui, quer se tornar membro, e aí, se ela quiser saber tudo que a nossa igreja acredita, ela tem um resumo no estatuto da igreja, pacto de membresia, por aí vai. Então, se esse documento passa pelo crivo da palavra de Deus, nós também o obedecemos, porque entendemos que assim estamos obedecendo a palavra de Deus. O cuidado que nós devemos ter é nunca igualar documentos, colocar eles no mesmo patamar da palavra de Deus. Você acha que alguma denominação já fez isso? Claro que fez. Alguns cristãos, tá, para não generalizar, acabam igualando escritos de pessoas a escritos da palavra de Deus, né? Você tem aí pessoas que acreditam na confissão de Westminster em um sentido de que ela é tão boa, é tão incrível, não tem nenhum erro, de modo que ela está exatamente igual à palavra de Deus. Então, muito cuidado com isso. Alguns não vão verbalizar isso, mas colocam no mesmo pé de igualdade. Cuidado. Pode acabar caindo num problema do adventismo, por exemplo, que coloca escritos de homens no mesmo patamar da palavra de Deus. Então, muito cuidado com isso, ok? Sobre esse primeiro aqui, tudo certo? Qual era o segundo mesmo? Eita, misericórdia, hein? As ordenanças. Jesus, o dono da igreja, deixou 2 ordenanças para ela.
A Igreja Católica acredita que tem mais, tem os sacramentos, digamos assim. Nós entendemos que existem 2 ordenanças que Jesus deixa para a sua igreja. Vamos lá, texto bem conhecido de Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ok. A principal ordem nessa passagem é qual? Não é batizar. Fazer discípulos. Só que, o que é que Jesus está ensinando? Para fazer um discípulo, o que é que tem que ser feito? Tem que batizar. O batismo, ele é um rito de iniciação na caminhada cristã. Que até é o terceiro ponto que eu coloquei aqui. Ele marca o início da caminhada cristã. Só a título de curiosidade, o batismo não é algo exclusivo do cristianismo, tá? Algumas outras religiões da época tinham no batismo um rito de iniciação. A grande diferença do batismo cristão é que ele é um batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou seja, da Trindade. Mas outras religiões tinham o batismo como rito de iniciação. Outra coisa aqui é que o batismo é para aqueles que creem. Jesus diz, vocês vão fazer discípulos. Fazer discípulo envolve crer e obedecer o seu mestre, crer nas promessas do seu mestre. Então, nós, como credo-batistas, nós acreditamos que aqueles que devem ser batizados são apenas aquelas pessoas que creem, que é o nosso próximo texto aí, Atos, capítulo 8. Então o eunuco disse a Felipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por estas passagens da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo ele a caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: É lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Amém. E o outro ponto que eu tinha colocado, além de ser o início da caminhada cristã, ser para aqueles que creem, é uma profissão pública de fé. Você está dizendo para todos que você agora está seguindo a Cristo, que você agora é uma nova criatura. Ok? Beleza. Só um cuidado para a gente não confundir o batismo das águas com o batismo do Espírito Santo, ou com o batismo interno, interior. Quando Deus nos encontra e nos salva, a conversão acontece, nós acreditamos que o Espírito Santo nos batiza em Cristo. Essa palavra é a ideia de imersão, de você ser introduzido. Ou seja, agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então isso é algo espiritual. O batismo nas águas, ele basicamente seria essa profissão pública de fé. É você dizendo: o batismo espiritual interior já aconteceu comigo. Deus me salvou. E agora eu vou declarar, vou proclamar publicamente isso através do batismo nas águas. Certo? Então, o batismo não salva. O batismo, ele deve sinalizar o início da vida de um salvo. Mas existem pessoas que se batizam e não são salvas? O que é que você acha? Claro que existem, né? Mas isso daí não é o ponto que a gente quer tratar aqui, certo? Segunda característica, a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou
deixa eu ler esse. É o texto da ceia, né? Vou passar breve aqui. Diz assim, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, Paulo ele faz um resumo aqui do que aconteceu na Santa Ceia. E claramente você tem direcionado aqui. A ceia é para os salvos, para os cristãos, os eleitos. E aí a ceia é um memorial. Façam isso em memória de mim. E nós devemos praticar a ceia até que Jesus volte. Então, assim, ele é um memorial que deve nos fazer sempre ter esse contato com o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E ele também nos leva à reflexão, que é a continuação aqui, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então nós acreditamos que cada cristão, antes de tomar a ceia, deve fazer essa reflexão, né? E se há algum pecado que você tem vivido, né, um estilo de vida aí, a recomendação é que a pessoa não ceie, porque Paulo está dizendo aqui que muitos estavam ficando doentes por causa disso. Quando ele comenta não poucos que dormem, isso aqui é um eufemismo para dizer que muitas pessoas estavam até morrendo por tomarem indignamente da ceia. O ponto não é que você vai se achar digno para tomar a ceia agora, mas é que você vai olhar o seu estilo de vida. Se você tem vivido para o Senhor, se nenhum pecado lhe domina, você participa da ceia. Então, deve nos levar a essa reflexão aqui pessoal, certo? Um outro texto, Atos capítulo 2, 42, a gente não precisa ir lá. É um texto que só vai mostrar que isso era algo comum na igreja primitiva. Que eles se reuniam no partir do pão, a ideia do partir do pão aí, fazendo referência à ceia. Então, isso era algo que já estava como um costume na igreja primitiva, certo? Então, essas duas ordenanças que Cristo nos dá, que deixa para a igreja. Ok, vamos lá para a terceira. Submissão aos líderes espirituais da igreja. Deus instituiu oficiais em sua igreja. Vamos ler lá o texto de Efésios. E a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa: ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. Então, Deus institui oficiais em sua igreja. Alguns acreditam que esse texto que diz concedeu dons aos homens, seria que Deus está dando dons a cada um dos homens. Outras passagens da Escritura falam isso,
Mas eu penso, e aqui concordando com D.A. Carson, que quando ele diz concedeu dons aos homens, ele está falando que esses dons são as próprias pessoas. Deus dá presentes para a igreja, que são, e aí o verso 11, uns apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então Deus está abençoando sua igreja, dando presentes a ela com esses homens. Por isso os nossos líderes, eles devem ser vistos como esses presentes. Deus quis abençoar a sua igreja, e como é que ele fez isso? Nos dando presentes, nos dando essas pessoas para abençoar sua igreja. Então, Deus instituiu oficiais em sua igreja, e nós vemos o objetivo, né, no verso 12, o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. Tem esse objetivo de fazer com que a igreja cresça, se desenvolva. Quando falamos de submissão aos líderes espirituais, nós estamos falando de, primeiro, devemos imitar a fé deles. Hebreus 13. Hebreus 13, 7. Né? Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinam a palavra de Deus. 13? 17? Pode continuar. 7. 13, 7 mesmo. Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinam a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai-lhes a fé. Ok, então nós devemos imitar a fé desses homens. E a ideia, irmãos, por exemplo, você tem as epístolas pastorais, né? Elas são conhecidas assim por ter algumas recomendações aos pastores. Mas essas cartas, elas não eram conhecidas assim desde o começo, não. Então, alguns têm até a ideia de que, eu não vou ler 1ª, 2ª Timóteo, nem Tito, porque são pastorais, né? Não, meus irmãos, toda a igreja tem que ler essas cartas. Por quê? O que Deus ordena no estilo de vida de um pastor, líder, é o que ele espera também de sua igreja. Então, a ideia de ser um modelo, um exemplo, você acha que Deus espera só dos pastores e líderes? Não, Deus espera que toda a sua igreja sirva de modelo. E é isso que Cristo está fazendo. E no final ele vai fazer, tirar toda a ruga, mancha da sua noiva. A questão aqui é que os pastores e os líderes, eles vão tomar a dianteira. Eles vão ser os primeiros lugares lá na fila, buscando servir de exemplo para os outros, que devem seguir na fila o exemplo deles. Então, assim, o imitar a fé que eles tiveram, ele serve justamente para nos mostrar que nós devemos olhar para a vida desses homens e buscar imitá-los. E aqui, tudo indica no contexto de Hebreus, que muitos guias, né, os líderes, estavam sendo mortos pela perseguição que chegou aos irmãos hebreus. Então, nesse contexto aqui, a gente consegue perceber que muitos estavam entregando sua vida, servindo de mártires, por causa de Cristo. E o autor diz, imitem a fé deles. Ou seja, devemos imitar a fé desses grandes homens, independentemente do que aconteça. Se tivermos que pagar com a nossa vida, que assim seja. Porque a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos é muito cara, né? Tudo que cremos no Cristo ressurreto, homens morreram porque defenderam essa verdade, essa doutrina. E nós também devemos estar dispostos a isso. Devemos estar dispostos a imitar a fé desses homens. E aí, Tiago ainda está em Hebreus aí, para ler o 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então nós devemos também obedecer aos nossos guias, os nossos líderes. E aí o texto lembra, né? Eles velam por vossas almas, como quem vai prestar contas. Então, nós devemos ter esses homens em grande estima. Nós devemos obedecê-los. E eu já queria pular logo para a observação, né?
a submissão aos líderes está ligada à submissão a Deus. Ou seja, eu não estou dizendo aqui para você ter uma submissão cega por líderes. Por quê? Eles podem falhar? Sim. São homens, pecadores. O grande problema de muitas seitas é exatamente esse. É você ignorar completamente as falhas, os pecados de um certo líder e obediência cega. Tá? Pense aí comigo, como é que um homem lá nos Estados Unidos conseguiu fazer, eu acho que foi nos Estados Unidos, conseguiu fazer um suicídio em massa, suicídio coletivo lá. Submissão cega. Porque a nossa obediência aos homens, aos nossos líderes, ela está diretamente ligada à submissão a Deus. Isso significa que se algum líder mandar você pecar, lhe direcionar a algum pecado, você já está desobrigado de obedecê-lo. Porque, como diria Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, é que a mesma ideia lá dos documentos oficiais da igreja. Eu me submeto e obedeço à medida que eu vejo que eles estão de acordo com a palavra de Deus. Então, se eu vejo que o meu pastor, o meu líder, ele está querendo me guiar de acordo com a palavra de Deus, é claro que eu vou buscar obedecê-lo. Porque assim eu vou estar obedecendo a palavra de Deus. Mas se eu ver que algum conselho ou algo que é dito para mim não está mais de acordo com a palavra de Deus, estou desobrigado dessa responsabilidade. O outro ponto diz que nós devemos honrar homens como eles. E aí, texto de Filipenses, falando de Epafrodito, que por causa do reino, por causa da obra, foi capaz, estava disposto a entregar a sua própria vida. Quem lê para a gente? Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Verso 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Então, os nossos líderes, eles são exatamente homens como Epafrodito, que por causa da obra, por causa do reino, por verem a obra de Deus em alta estima, eles são capazes de entregar a própria vida. Por isso, devemos sempre honrar homens como eles, devemos imitá-los. E o texto de 1 Tessalonicenses 5. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Interessante esse finalzinho, que é o quê? Eu vou fazer tudo isso, eu vou acatar com apreço os que trabalham, eu vou ter eles com amor em máxima consideração, por causa de quê? Do trabalho que eles realizam. A partir do momento que você vê que eles não têm servido a Deus, ou não têm trabalhado para Deus, isso aqui é condicionado. Eu vou honrar, obedecer, buscar seguir homens que trabalham para Deus, que estão comprometidos com a agenda do reino. Então, a submissão aos líderes está ligada à submissão a Deus, de modo que você não deve ferir sua consciência ao buscar seguir um líder que não está seguindo a palavra de Deus. Ok? Antes de ir para o quarto, vamos só resumir os 3 que a gente já viu. Eu ia cobrir ali, mas... Primeiro, palavra. Segundo, ordenanças. Terceiro, submissão a líderes. Vamos lá para o quarto. Alguém lembra do quarto? Eita. Congregar. Além de instituir o congregar como uma ordem, Deus ainda dá mandamentos que só podem ser cumpridos ao congregar. O que é que eu quero dizer com isso? Existe uma ordem. Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar. E o contexto lá é perseguição. Muitas pessoas estavam morrendo, e o autor de Hebreus diz, não deixem de congregar. Isso não é falta de amor, não, que autor frio, Não, isso é prioridade. A minha prioridade é congregar,
participar do ajuntamento solene do povo de Deus. E além dessa ordem, os mandamentos que Deus dá uns aos outros só podem ser cumpridos aqui, congregando. Então, esse cumprindo uns aos outros, já que a gente está em 1 Tessalonicenses, né? Eu pelo menos estou. Deixa eu ler com os irmãos, 5, verso 11, que é um versículo antes do que a Clara leu, né? Ó. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Como é que eu vou consolar e edificar o outro, se eu não tenho tempo com ele, se a gente não congrega, se a gente não vive, né? E aí eu já vou lendo o que eu coloquei aqui embaixo, né, que é congregar é mais do que participar das programações da igreja, mas nunca é menos, entendeu? Porque alguns falam assim, ó, participar da programação da igreja não é congregar. Tudo bem, eu sei, mas a resposta não é fazer menos que isso, a resposta é fazer mais. Então, eu vou participar das programações da igreja, vou estar lá envolvido, e congregar, então, não é só ir, sentar, ouvir e ir embora. É agora você ter uma vida de comunhão. Você se envolver. Relacionamento. Então, essa é a minha grande crítica com megas igrejas. Com mega igrejas, né? Por quê? Porque muitas vezes não tem relacionamento. Você nem conhece quem está sentado do seu lado. E esse é um cuidado que a gente tem que tomar, irmãos. A nossa igreja está crescendo. Será que você está envolvido em se relacionar com seus irmãos? Pense aí, você conhece todo mundo que está aqui? Talvez você conheça de vista, né? Enfim, mas a gente deve arregaçar as mangas e buscar ter esse relacionamento. Os crentes, eles se envolvem na vida uns dos outros, porque nós somos uma família, tá? Exatamente. Claro, buscando respeito e tudo mais, né? Mas tem que se meter na vida um do outro. Thales. Depois do Elis. A questão de esclarecimento, né? De forma prática e se congregar, quais seriam se fosse para listar os tópicos, né? De forma bem prática, quais seriam os tópicos que caracterizaria o congregar de forma prática? Pronto. O primeiro, participar das programações. O segundo, eu diria, e eu acho que a lista acaba aí, é cumprir uns aos outros. Se você estiver comprometido em cumprir uns aos outros, você vai perceber que você vai congregar. Porque eu só consigo edificar, animar, exortar, se eu estiver buscando cumprir uns aos outros. Pode perceber aí, rapaz, qual foi a última vez que eu tentei cumprir alguns aos outros aí, de edificação, algo do tipo? Eu vou ter que congregar. O Elis tinha pedido a palavra? Oi. Thales, eu tenho uma dúvida em relação a isso que tu falou das megas igrejas, né? Que eu creio que a gente está, em algum dia vai se tornar isso, né? Se Deus quiser. Mas, tipo assim, na quantidade, né? Mas é uma pergunta honesta. Porque, tipo assim, nessas igrejas que tem muitos membros, meio que é impossível, né? Da gente conhecer todo mundo, né? Não é à toa que, tipo assim, não tem só um pastor para cuidar de todo mundo, né? Tem vários pastores. Então, como é que tem esse fato com essa ideia de congregar, né? Porque não dá para mim conhecer todo mundo, né? E tem algum problema eu conhecer um nicho específico nessas igrejas que tem muitos membros? Antes de eu responder, deixa eu só corrigir uma coisinha que tu comentou, que é essas igrejas têm muitos pastores porque tem muitos membros. Muitos pastores é para ser em qualquer igreja. O nosso problema é que a gente só pensa que tem que ter mais pastor por causa dos membros. A ordem é presbíteros, no plural. Agora o Elis comentou, tem problema, né? Eu diria que isso aí é até natural. Você sempre vai se relacionar com o seu grupo, né? O problema é qual? Quando você se fecha nele e você não busca abençoar e edificar a vida dos outros irmãos. Então a gente tem que estar sempre refletindo sobre isso, né? Mas eu só saio com o mesmo grupo, só converso com as mesmas pessoas. Quando a gente sai lá fora, você procura conversar com os outros irmãos ou você já, como um imã, né? Já vai para o seu grupo. Muito cuidado com isso, certo? A irmã Elaine queria falar? Não é uma pergunta, é mais uma observação. Comunhão nem sempre é comida, né?
Muitas vezes a gente acha que para ter comunhão com o irmão tem que chamar para jantar, para comer. E às vezes esse fator ele é limitante da comunhão. Então, só para desvincular. Verdade, irmão. Você não precisa dar um banquete para ter comunhão com uma pessoa. Exatamente. Quando eu congrego, além de buscar abençoar a vida do outro, a minha vida também é abençoada, grandemente. Tá bom? E esse ponto aqui, irmãos, para a tristeza nossa, você acredita que é um dos maiores problemas da igreja do século XXI? A Luci, só o microfone para a Luci. Aproveitando que a irmã Elaine falou, né, sobre comunhão não é só comida, porque nem sempre todos os irmãos podem sair para comer, e às vezes esses irmãos ficam excluídos daquela comunhão, porque eles não podem comer e aí vão para casa e não tem a comunhão com aqueles que estão sempre ali nessa comunhão da comida, né? Exatamente, bem observado. Então, assim, como eu estava comentando, para a tristeza nossa, esse é um dos maiores problemas dos cristãos do século XXI. Pensa aí, pessoas que antigamente o problema era, a questão era entregar a vida por Cristo, morrer por Cristo, e o nosso maior problema é congregar. Isso é para vergonha e tristeza nossa, né? A Martinha quer falar? Antes de eu dar a palavra a Martinha, só um comentário a mais, que é o quê? Irmã, nós não temos muitas programações, irmãos. Conta aí comigo, quarta, sábado às vezes, um sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Que grande sacrifício é esse? Olha, vamos pensar aqui no contexto de hoje, ó. Quantas pessoas, uma chuva não impediu de estar aqui? Mas que é isso? Com todo respeito e amor no coração, nós damos desculpas para Deus que nós não daríamos para outros contextos. Para o trabalho, por exemplo, para a escola, você diz para o seu filho, né? Tem que ir todos os dias lá da semana. Beleza. Mas na EBD vai quando dá? Isso é tristeza. Isso é um retrato do nosso cristianismo. Então, assim, que a gente possa avaliar, né? Eu falo isso com amor no coração, porque se existe essa dificuldade realmente, vamos trabalhar para isso. 2025, eu quero congregar mais. Congregar mais passa por participar das programações. Não é só isso. Mas tem que ser mais do que isso. Tá bom? Martinha. Só uma observação também, né? Que às vezes a gente limita e define comunhão como um pós-culto. E eu acredito que o pós-culto, né, é uma ponte para eu iniciar uma comunhão. Comunhão vai além disso. Porque muitas vezes no pós-culto eu não consigo ter conversas profundas, desenvolver relacionamentos profundos ali. Isso pode ser uma ponte. Mas comunhão não se resume somente ao domingo, depois do culto que eu saio com alguns irmãos para comer, né? E relacionamento envolve muito mais do que isso. Por isso que, concordando com a Martinha, tem que ter uma palavra aqui que é intencionalidade. Você tem que ser intencional. Eu quero me aproximar desse irmão. Então, eu vou começar a puxar assunto com ele e tudo mais. Se não tiver essa intencionalidade, a gente vai ficar só na superfície ali, né? Então, exatamente isso. Ok. Vamos lá para o quinto ponto? Servir com os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo dá dons a cada cristão. Vamos olhar aí 1 Coríntios. Eu estou achando, deixa eu só ver aqui, eu acho que é 12. 1 Coríntios 12. Isso, tem um errinho aí no slide. Diz assim, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então perceba aí a unidade, né? A manifestação do Espírito é concedido a cada um visando a um fim proveitoso. Cada um. O Espírito Santo dá dons a cada cristão. Se você é crente, você tem pelo menos um dom. Você pode não saber qual é ainda, mas você tem pelo menos um dom, porque Deus prometeu isso.
Porque a cada um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, e ele vai falar dos outros. Vamos pular lá para o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Todo mundo tem um dom. Qual é o seu dom? Aí você tem que trabalhar para isso, né? Os dons são dados para a edificação da igreja. A gente já leu esse texto. Crescimento da igreja. E Deus irá cobrar de nós como temos usado os dons. Eu coloquei essa parábola aqui, você pode ir lá depois olhar, que é a parábola dos talentos. Jesus diz, né? O Senhor vai e ele entrega. Para um ele entrega 5 talentos, para o outro serve 2, 3 se eu não me engano, e para o outro 1 talento só. O que tinha 5, quando o Senhor volta, né, ele dobra. O outro também dobra, e o que tinha 1 disse o quê? Eu estava com medo, eu sabia que o Senhor era um Deus, era um Senhor severo, digamos assim, enterrei o talento lá. Deus vai cobrar de nós como temos usado os dons. Pense que esse texto, ele não é especificamente sobre dons, mas ele é sobre dar frutos, servir a Deus. O que é que você tem feito com esse tempo que o Senhor dá para você servir, né? Deus poderia ter lhe tirado da terra no momento que você creu no Evangelho. Você já seria um salvo regenerado, estaria com o Senhor. Mas Ele te dá tempo aqui. O que é que você está fazendo, né? E os dons que o Espírito Santo dá a você, como você tem usado? Aí para alguns eles ficam, né? Mas eu não sei qual é o meu dom. A resposta para aqueles que buscam descobrir os seus dons não é servir menos, e sim servir mais. Eu quero descobrir qual é o meu dom. Então eu vou estar em tudo que é canto na igreja buscando ir atrás do meu dom. Que às vezes você cruza os braços, né? Não, quando Deus quiser me mostrar qual é o meu dom, eu vou servir. Você tem que buscar servir, e Ele vai mostrar para você qual é o seu dom, quais são os seus dons. Certo? 6º ponto aqui, participar da adoração comunitária. O culto público e comunitário é um dos grandes distintivos de uma igreja saudável. Tá? Quando eu falo culto público, estou falando do nosso culto de louvor e adoração a Deus, né? Que é o momento em que a gente se reúne como igreja para adorar a Deus. Nós temos outras programações, é claro, mas eu estou focando nessa. Deus é o centro de nossas vidas, logo, Deus é o centro do nosso culto. Romanos 12 vai falar para a gente entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. E aí, o culto público, ele é só um resultado disso. Se você não cumpriu Romanos 12, de entregar toda a sua vida a Deus, o culto no domingo à noite não faz o menor sentido. Agora, se a sua vida já é um culto a Deus, de domingo a domingo, né, de segunda a segunda, aí o culto no domingo à noite, ele é para, eu diria, para coroar, né, ou para brilhar na sua semana. Por quê? Porque eu estou me reunindo com os meus irmãos para cultuar ali, mas esse Deus que eu estou cultuando no domingo à noite é o Deus que eu cultuo a minha vida toda. Essa é a diferença. Então, não trate o momento do culto à noite como o único momento que você vai adorar a Deus. Não. O crente, ele está cultuando a Deus o tempo todo, onde quer que ele esteja. E aí, Atos 20, verso 7, vamos lá, que é para mostrar que como isso acontecia na igreja primitiva. Quem lê para a gente? E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Aqui, o destaque que eu queria dar é no primeiro dia da semana. Por causa da ressurreição de Cristo ter acontecido no domingo, desde a igreja primitiva, o costume foi você ter uma reunião especial no primeiro dia da semana para cultuar. Mas, lembra, Atos 2 vai falar que eles se reuniam todo dia, de casa em casa e tudo mais. Eu penso que esse primeiro dia aqui é algo especial. Era um momento ímpar para eles, tá bom?
por isso nós temos esse costume de cultuar a Deus. Não. A gente pode, como a gente tem, né? Nosso culto de quarta, ele é um culto público, só que eu estava focando mais no primeiro dia da semana mesmo. Deus exige adoração exclusiva e pessoal. O texto de Êxodo, quando ele tira, né, o povo lá do Egito, Deus diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei vocês do Egito. Vocês não vão ter outros deuses diante de mim. Vocês vão adorar apenas a mim. Deuteronômio 6, como eu comentei no começo da aula, fala também sobre isso, né? Eu sou o único Senhor, ele diz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento. Então, Deus exige adoração exclusiva e pessoal. Não por ele ser egoísta, como nós somos, mas por ele saber que isso é o correto. É exatamente isso que deve ser o centro de tudo. Então, Deus, por saber que esse é o correto, ele nos direciona para isso, para que a gente não erre, não falhe no meio do caminho. Então, o fato de Deus exigir adoração exclusiva e pessoal é bom, porque ele está nos direcionando para a verdade. Como Jesus falou, a verdade, a tua palavra é a verdade, né? E ele diz que o conhecer a Deus é essa vida eterna. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está direcionando as coisas para o Pai, de modo que as pessoas saibam que a eternidade não fala em relação ao tempo. Eternidade fala sobre relacionamento com Deus. Entendeu? É tanto que os ímpios, eles também vão ter todo o tempo eterno que nós temos. A diferença é que eles não vão ter um relacionamento com Deus. Então, essa adoração exclusiva e pessoal é uma distinção da igreja. Adorar a Deus, lhe rendendo glória, é o propósito da nossa existência. Isaías vai falar sobre isso. Apocalipse 7 também. Vamos para Apocalipse. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: aqui são os eleitos de Deus, né? Versículos antes ele vai falar dos 144 mil, os judeus que vão ser salvos, mas aqui ele está falando de povos de várias tribos, línguas, nações. E o que é que ele diz? O que é que esse povo diz, né? Clamando: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, lhe rendendo glória. É isso, esse é o propósito da nossa existência. E uma adoração comunitária é um prenúncio do reino milenar e da eternidade, que é o mesmo texto. Vou só continuar lendo aqui. Verso 11, agora vai falar dos anjos. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quando a gente se reúne de forma pública para adorar a Deus, a gente está tendo um prenúncio do reino milenar e também da eternidade. Né? Nós vamos continuar adorando a Deus no seu reino milenar, quando Cristo estiver aqui na terra, e vamos adorar a Deus na eternidade. Então nós estamos tendo um gostinho da eternidade quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Ensaiando. Então, participar da adoração comunitária. Ok? Os últimos 3 que a gente viu, 4, 5 e 6, o 4 foi congregar, 5. Eu também esqueci. Servir com os dons do Espírito Santo. E o 6, participar da adoração comunitária. Vamos para o 7. Ter uma vida exemplar.
Uma vez que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, devemos ter um estilo de vida exemplar. E como eu estava comentando, Deus não exige isso apenas dos líderes, Ele exige de toda a sua igreja. Então, vamos ler lá, vou pedir para os irmãos já ficarem prontos aí. 1 Timóteo 4,12, quem está com o microfone? Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Conselhos de Paulo a Timóteo e como ele deveria se portar na igreja do Senhor. Em casa. O 22 é para as mulheres. Pedir para uma mulher ler. E o 25 é para os homens. Pedir para um homem ler. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Um homem para o 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E o capítulo 6, 1 a 4, é falando do relacionamento dos pais com os filhos. Depois você pode ler lá. No trabalho, verso 5 desse mesmo capítulo. Algum trabalhador aí? Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aí, Franco, tu pula pro 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Pronto, aí nós temos seria o empregado, né, o patrão. E em qualquer lugar, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Estar pronto a participar da disciplina bíblica. E aqui o que é que eu quero dizer com estar pronto a participar? Participar da disciplina bíblica é uma responsabilidade de todo cristão. É mais uma coisa que a gente às vezes delega para os líderes, não é? Mas Cristo fala, se você vê o seu irmão pecando, né, você vai lá para corrigir. Portanto, o que é que eu tenho que fazer para estar pronto para participar da disciplina bíblica, como a gente viu na aula passada, os passos lá? Primeira coisa, buscar ter uma vida de santidade. Mateus 7, Cristo está falando exatamente sobre isso. Como é que você vê o argueiro lá, no olho do teu irmão, e não vê a trave no teu? Tira primeiro e depois vai lá corrigir. Esse texto não é dizendo, se você está vivendo em pecado, você está liberado de cumprir a disciplina bíblica. Não. Esse texto está dizendo o quê? Mude de vida, corrija sua vida, e aí você vai participar da disciplina. Então, assim, a gente deve estar buscando uma vida de santidade. Porque realmente é hipocrisia, não é não? Você chegar, falar de um pecado do irmão, sendo que você vive, às vezes, no mesmo pecado. Então, a gente tem que buscar ter uma vida de santidade. Busca uma vida em comunidade. E aí, vamos ler esse texto? 1 Tessalonicenses. Verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Verso 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, como é que eu vou cumprir esse texto se eu não estou buscando a vida de comunidade? É mais um lado congregar, né? Eu só vou ver o pecado na vida do meu irmão se eu começar a viver com ele, conviver com ele, e aí os pecados vão começar a surgir, porque nós somos pecadores. Então, busque uma vida de santidade, busque uma vida em comunidade, e esteja pronto a obedecer à vontade de Deus. Tiago diz que aquele que sabe o que é o certo e não faz, está o quê? Pecando.
Então, você vê alguém fazendo errado, você sabe o que é o certo, e você lava as mãos, né? Não quer corrigir. Você está pecando. E uma observação, esteja pronto também a ouvir uma admoestação e buscar se arrepender de qualquer pecado. Então, às vezes, é alguém que chega para lhe admoestar, para lhe corrigir. Você tem que estar também disposto a se arrepender, por aí vai. Né? Porque a ideia da disciplina bíblica, como a gente aprendeu na aula passada com o pastor Vladimir, é um coração duro já, enrijecido pelo pecado. Então, a característica do cristão, o que diferencia ele de um ímpio, não é que ele não peca mais, é que quando ele peca, ele se arrepende. Ele busca arrependimento, contrição e agora voltar para os caminhos, né? Voltando a obedecer à vontade de Deus. Então esteja pronto também a ouvir uma admoestação e aí você vai considerar, né? O que o irmão falou, me admoestou, é verdade? Eu estou vivendo assim mesmo? Isso é um pecado para mim? Se for, você se arrepende, agradece o irmão. E se não for? Aí você vai buscar sabedoria diante de Deus. Também agradece o irmão, pode ter uma conversa com ele. Ele pode ter visto errado, né, interpretado errado alguma coisa, enfim. Estar pronto a participar da disciplina bíblica. Teve um ponto que até o nosso irmão e diácono Theo comentou, que é o discipular, né? Percebe que essas etapas aqui, elas fazem parte do discipulado? O discipulado seria um momento de você aplicar tudo isso, mas não só lá, em toda a sua vida de comunidade com a igreja. Agora, o discipulado é um ambiente bem propício, porque está só você, o irmão, né, para você começar a aplicar tudo isso e a ensinar para ele. Né? O texto de Jesus, de Mateus, lá, da grande comissão, o fazer discípulos envolve ensinar as coisas que Jesus ensinou para os discípulos. Então, tudo isso aqui está no bolo, né? Verso 9, parte 9, digo melhor, contribuir financeiramente com o reino. Nós vamos ter uma aula com o pastor Clesiano, se eu não me engano, sobre dízimos e ofertas, tá? Então, vou deixar para ele. Mas eu vou comentar algumas coisas aqui. Primeiro, todo o dinheiro do mundo é de Deus. Todo o dinheiro do mundo é de Deus. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou tudo que há nela, os seus habitantes, tudo é de Deus. A nossa mente já começa a mudar aqui. Porque para um ímpio, não. Tem algumas coisas que são dele, né? Mas para o cristão ele sabe, tudo é de Deus. Deus decidiu usar pessoas para contribuir financeiramente com o seu reino. Você já parou para pensar nisso? Vamos ler aqui 1 Coríntios 9, e aí eu vou explicar melhor onde eu quero chegar. 1 Coríntios 9, o verso 3, diz assim, o contexto é, Paulo está defendendo que ele tem o direito de receber financeiramente, né, pelo seu trabalho, pelo seu serviço. E aí sempre lembra, se alguém tem o direito, outra pessoa tem o dever. É sempre assim. Então, Paulo está dizendo, eu tenho o direito de receber. O que ele está dizendo para a igreja? Vocês têm o dever de me dar isso. Mas olha só, verso 3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? Aí vai comigo agora, no verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo está dizendo, olha, é senso comum que aquele que trabalha, né, o trabalhador é digno do seu salário. É senso comum. Você vê isso na natureza, você vê isso no reino animal, né, enfim. Você vê isso no contexto de guerra, no plantador da vinha. Porventura, falo isso como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais?
se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? A defesa de Paulo aqui, então, é que o que trabalha é digno do salário. Então, só que o meu ponto é esse aqui, ó. Deus podia, miraculosamente, sustentar Paulo, fazendo com que comida aparecesse na sua casa, tudo isso. Não podia, não? Podia. Deus pode fazer isso, Ele é poderoso. Mas Ele decidiu usar pessoas para contribuir no reino. Ou seja, Deus nos dá esse privilégio, essa responsabilidade e esse privilégio de contribuir com o reino. Deixa eu continuar aqui. Entretanto, não usamos desse direito. Paulo está abrindo mão do seu direito, né? Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Aqui ele está falando em relação ao Antigo Testamento, né? O sacerdote, ele era sustentado pelas ofertas. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Tudo indica aqui que esse verso 14, Paulo está falando de uma fala de Jesus que não está descrita provavelmente nos Evangelhos, né? Então, assim, é dever da igreja sustentar financeiramente o reino. Deus dá essa responsabilidade. Filipenses 4:18, a gente não precisa ir lá, mas Paulo vai dizer que os irmãos em Filipos tinham dado uma oferta a ele. Ele diz, olha, Deus, por meio de vocês, tem me abençoado ricamente. Deus poderia ter feito isso diretamente, mas Ele decidiu usar a igreja para abençoar o reino. Outro ponto é que nem todos que ofertam amam a Deus. No texto lá de Lucas 21, que é da viuvinha que vai lá, bota a moedinha, né? Você tem outras pessoas que estão lá só cumprindo um rito, né? Nem todos que ofertam amam a Deus. Mas todos que amam a Deus, ofertam. Essa é uma característica do cristão. Ele pensa em como é que ele pode contribuir no reino. E contribuir com o reino significa também contribuir financeiramente. E o quarto ponto, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A ideia é que tudo aquilo que nós temos como grande valor, é exatamente isso que nós amamos. Então, aquele que ama o reino, que o seu tesouro está com Cristo, o coração dele também está aí. E aí ele vai amar contribuir com o reino. Então, perceba que em momento algum eu estou falando de dízimo aqui. Estou falando de contribuir financeiramente com o reino, estou falando de ofertar com amor, e aí dízimo a gente vai deixar para o pastor, tá bom? Uma coisa não anula a outra, que é o quê? Thales, contribuir financeiramente é uma responsabilidade ou é um privilégio? É os dois. Às vezes a gente pensa na obrigação, num dever, como esse peso, e esquece, esquece, né, que também é um privilégio. Participar do reino, de todas as formas, meus irmãos, é um privilégio que nós temos. E também uma responsabilidade. Né? Deus vai cobrar de nós como tratamos o seu reino. Antes de ir para a última, vamos lembrar aí as últimas 3, 7, 8 e 9. 7. Vida exemplar. 8. Está pronto a participar da disciplina. 9. Contribuir financeiramente com o reino. Por último, evangelizar os ímpios. Eu ia colocar só evangelizar, mas é importante destacar que esses 4 muros, né, essas 4 paredes, elas não dão conta da igreja. A igreja não é isso. A igreja é o povo de Deus. É que a gente se reúne aqui. Mas nós devemos agir como o povo de Deus, a igreja do Senhor, em qualquer lugar. Então, a igreja não é o centro de todas as coisas, e sim a glória de Deus. Então, cuidado para que você não se feche aqui. E pense que tudo que Deus espera de você é aqui. Não, a igreja não é o centro.
Deus é o centro, sua glória é o centro. Inclusive, esse primeiro ponto, o John Piper, né, comenta muito, que é o combustível de missões é a adoração. Você não vai, em primeiro lugar, fazer missões porque você ama os perdidos. É claro que a gente deve amar as pessoas, mas o motivo principal é a adoração. O Salmo 67 diz, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. O salmista deseja que todas as nações adorem a Deus. Todas as nações adoram a Deus no nosso contexto? Não. Então, o combustível de pregar o evangelho, de evangelizar o vizinho, no trabalho, na escola, seja onde quer que for, um tipo de evangelização transcultural, o combustível é a adoração. Eu vou pregar o evangelho nesse lugar porque aqui Deus ainda não é adorado. Porque aqui esses corações são de pedra. São pessoas que desprezam a Deus. E o meu desejo é que todos os povos louvem a Deus. Então, combustível de missões é adoração. Vai chegar um momento que as missões vão acabar. E a adoração? O que é que você acha? A adoração não acaba nunca. Então, na eternidade, a gente não vai ter que ficar preocupado com missões. Como a gente viu no Apocalipse, né? Todos os povos de toda língua, tribo, raça, nação, eles vão adorar. Então, quando o objetivo de adoração estiver concluído, missões é deixado de lado. Mas no nosso contexto aqui, nós devemos pregar o evangelho, devemos participar disso, porque Deus ainda não é adorado em muitos lugares. E o nosso desejo é como salmista, dizer, todos os povos te louvem a Deus. Outro ponto, o dono da igreja ordenou a proclamação dos seus ensinos a todas as nações. O texto que a gente já leu. O fazer discípulos envolve ensinar tudo que Jesus ensinou para os discípulos. Então, a gente tem que estar interessado nisso. Por isso eu vou evangelizar também, porque eu percebo que o ímpio, a vida dele não está direcionada a obedecer a Cristo. E aí surge do meu coração essa disposição em evangelizar. E quando não surge, né? A gente tem que saber que é a nossa responsabilidade também. Deveria surgir esse desejo de fazer Deus conhecido. Mas mesmo que não surja, você tem o dever de evangelizar. E aí chega num ponto, né? Nós calvinistas, nós cremos na eleição incondicional. Você já ouviu algumas pessoas dizerem que calvinista não evangeliza? Não, calvinista crê nos eleitos, né? Deus já tem os eleitos, então não preciso fazer nada. Braços cruzados. Não. A crença na eleição incondicional não deveria nos fazer pregar menos, e sim mais. Por quê? Porque eu sei que Deus está salvando pessoas por meio da sua palavra, por meio do evangelho de Cristo. Então eu quero fazer parte disso. Tem outra frase do Spurgeon, né, não é essa aqui, que ele diz, não há maior prazer em ver os eleitos de Deus nascendo. Ele queria estar participando disso. Então nós temos, irmãos, esse privilégio, essa responsabilidade de pregar. Deus quer salvar pessoas e Ele usa a pregação. Como crerão se não ouviram? Como ouviram se não há quem pregue? Então, temos também essa responsabilidade. Crer que Deus tem eleitos deve fazer com que a gente pregue mesmo. Porque se Deus não quisesse salvar mais ninguém, aí não tinha nada para fazer, não. Ele é soberano. Agora, se eu sei que Deus ainda quer salvar pessoas, aí eu vou pregar. Por quê? Esse texto de Atos 18, quando Paulo está sonhando, acredito que é um sonho lá, Jesus aparece a ele, diz o quê? Continua pregando aí, Paulo. Eu tenho muito povo nessa cidade. Quando Paulo descobriu que Deus tinha muito povo na cidade, ele cruzou os braços? Não, ele disse assim, agora eu vou pregar mesmo. Passou 1 ano e meio lá pregando. O Elis? Ele fala. Finalmente, Elis. Eu só tenho uma dúvida, não sei se é muito básica a pergunta, mas é tipo assim, sobre
se existe algum tipo de diferença de responsabilidade sobre eu evangelizar para quem está à minha volta, né, sei lá, meus familiares, vizinhos, quem está no meu cotidiano, e eu evangelizar pessoas que eu não conheço, né, os estranhos, tipo, quando a gente sai, né, para evangelizar, se tem isso na Bíblia, algum tipo de diferença de responsabilidade. Não sei se ficou claro. Talvez eu teria que pensar um pouco melhor, mas eu acredito que se Deus lhe colocou num contexto, tem aquelas pessoas, talvez você seja cobrado mais por isso, né? Mas eu teria que pensar um pouco melhor. Irmã Elaine? Se o ide é ide, fazei discípulos, o fazei discípulos é ensinar. Então, não seria incompleto, talvez, eu, tipo assim, anunciar o evangelho num ônibus, que ali eu só estou falando do evangelho, eu não estou ensinando. Como é que ficaria isso? É válido, não é válido? Eu acredito que é válido, não pense que é incompleto. Por quê? Porque essa ordem ela é dada para a igreja como um todo. Então, Deus pode estar me chamando para fazer parte da conversão de alguém, para evangelizar. E essa pessoa vai aprender os ensinamentos de Jesus em outro lugar. Eu não tenho os resultados, eles não ficam nas minhas mãos. Eu tenho o quê? Eu tenho uma ordem. Mas então a minha responsabilidade é só pregar, não é ensinar? Não. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho. E aí eu penso que a nossa responsabilidade de ensinar também envolve o contexto de igreja. Então, aquele que é convertido, qual o conselho? Procure uma igreja saudável. Entendeu? Então, ele é direcionado para isso. E no contexto de igreja, ele vai poder aprender os ensinos de Jesus. Talvez não com a gente, se ele for para outra igreja, mas vai ter lá um corpo de Cristo pronto para ensiná-lo. Né? Penso que isso se cumpre de forma coletiva com a igreja universal, calma, a igreja em todos os lugares do mundo. Tá bom? É uma ordem também. Penso que fazer discípulos é para quem tiver oportunidade. Se tiver oportunidade, Thales, fazendo discípulos. A dúvida da irmã Elaine, eu acho que é muito interessante, né? Eu posso trazer aqui, trazer luz quando a gente vai para um projeto sertão, né? A gente, às vezes, tem um impacto ali evangelístico com as pessoas e aí a gente vai falar do evangelho, pregar o evangelho, evangelizar para as pessoas e tudo. Algumas pessoas a gente consegue fazer um estudo bíblico, mas às vezes a gente tem um contato com uma pessoa no último dia, um exemplo, né? E a gente não tem tempo para fazer um estudo bíblico. Então, a nossa conselho? Não, às vezes o nosso objetivo ali vai ser falar do evangelho para a pessoa, mostrar a luz do evangelho para a pessoa. E às vezes a gente não vai conseguir desenvolver um estudo bíblico com ela, que seria a parte do fazer discípulos. Então, eu acho que depende muito. Às vezes, por exemplo, eu no trabalho, né? Às vezes eu não tenho tempo de fazer um estudo bíblico com a pessoa ali, porque às vezes eu falo do evangelho para ela e talvez eu nunca mais vou ver essa pessoa, né? Então, acho que depende muito do contexto, depende muito da situação, né? Mas eu acho legal, né? Você falar do evangelho para a pessoa e desenvolver o estudo bíblico. Tem um estudo que não sei se todos os irmãos sabem, mas na época que a gente ia para a casa de recuperação, a gente levava os 4 estudos lá, né? São 4 estudos bem rápidos e que dá para poder também iniciar ali um pequeno estudo bíblico e também, talvez, cumprir essa outra ordem de fazer discípulos também, né? Então, se você tem essa oportunidade, faça aí também essa outra parte. Sim. Thales? Isso, talvez a gente não consiga fazer todo o processo, né? Mas Deus vai conseguir. E eu fico lembrando até mesmo do exemplo de Pedro, que ele pregou e multidão se converteu. E ele não podia discipular essa multidão, né? Então a gente vê que a importância é de pregar. E o próprio Deus vai cuidando também dos seus filhos, né? Ele estava ali anunciando a palavra e muita gente se converteu.
E aí, claro, nós temos também a responsabilidade de fazer discípulos, de ensiná-los a guardar o que Cristo nos ordenou. Mas o mandamento não é que a gente ensine toda a totalidade das Escrituras, né? Mas de que a gente ensine sobre o Evangelho também. Então, eu entendo como responsabilidade nossa pregar o Evangelho. E a partir daquilo ali, Deus vai alimentar as suas ovelhas, né? Assim como acredito que a maioria de nós aqui não foi cuidada, discipulada pela mesma pessoa que nos evangelizou, né? Então mostra como Deus ele mesmo vai cuidando das suas ovelhas e direcionando isso, né? E se a gente achar que tem poucos trabalhadores, o que a gente vai fazer? A gente vai rogar ao Senhor da Seara para Ele mandar mais trabalhadores para a sua Seara. Então? E esse próprio texto que eu li tem dizendo, né? O apóstolo Paulo falou, né? Escrevo-te esta carta, né? Justamente para que, se eu tardar, você que ensine. Quer dizer, ele deve ter evangelizado aquilo ali e se ausentou. E o Timóteo é quem cuida dessa parte aí. A minha conversão, por exemplo, é um exemplo disso, né? Desculpa a redundância. Mas, por exemplo, o Queiroz me evangelizou e eu fui discipulado aqui. Quer dizer, foi o corpo, né? Thales. Aqui, ó. Eu vejo também essa parte, né, nesse versículo, e de fazer discípulos, aí eu entendo que é até muito difícil você continuar o processo de discipulado com a mesma pessoa que você evangelizou, e que a questão do evangelismo ela é muito urgente, né, de você aproveitar todas as oportunidades, independente do local onde estiver. Mas eu também vejo, não sei se assim, que a irmã Elaine queria colocar, né, mas eu acredito também que é na questão do todo cristão entender que o evangelismo é um mandamento, mas o ensinar a outros também é. Nesse sentido, né, de que é urgente pregar o evangelho em qualquer lugar, mas no contexto da igreja ou no contexto, sei lá, até da universidade, lugar que você estiver, se você tem a oportunidade de discipular outra pessoa, de caminhar com aquela pessoa e de estar ali ao lado dela, também é um dever nosso, né? Também é um dever nosso estar ali cuidando dela. Ok. Às vezes alguns querem focar demais, né, no evangelismo e esquecem essa parte do fazer discípulos, né? Que a gente possa estar atento a tudo isso, buscando obedecer a Deus. Amém? Ok, muito bom esse tempo aqui com os irmãos. Vamos então orar, agradecendo a Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque na Tua palavra há direcionamento para as nossas vidas. Porque sabemos o que o Senhor espera de cada um de nós. E agora temos a responsabilidade, o dever e também o privilégio de servir ao Senhor, servir no Teu reino, de gastar toda a nossa vida, como diria Paulo, eu me gastarei e me deixarei gastar, pela causa do Evangelho. Que a gente possa entregar, Senhor, toda a nossa vida como um culto a Ti, um culto racional, sacrifício vivo, santo e agradável. Que o Senhor possa encontrar na Igreja Batista de Jereissati servos fiéis, pessoas comprometidas com a Tua palavra. Nos ajuda, ainda temos muito a melhorar. Te pedimos perdão pelas vezes em que falhamos como membros e eu diria também como cristãos. Nos ajuda a continuar a nossa caminhada, esperando a volta do nosso Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém.